Boa tarde. Tô dando boas-vindas aqui para os nossos participantes. Já temos aqui 75 pessoas hoje presentes aqui no nosso fórum Mazar de Debate. Eu sou a Milena Bizarri, sou diretora de marketing e RH da empresa, e nós promovemos esse fórum que vai de hoje até dia 9 de junho, com o intuito de trazer assuntos relevantes para a comunidade empresarial. Eu espero que vocês tenham aí muita riqueza de informação, assuntos que ajudem a sustentabilidade da empresa de vocês, né? Que vocês tenham acesso, assim, a gente está colocando várias pessoas de peso, né, nos nossos consultores, pessoas importantes no mercado que estão sendo convidadas e aceitaram prontamente o nosso convite para participar aqui com a gente, trazendo essa relevância para essa comunidade, no momento onde está todo mundo usando, né, esse recurso de a gente falar, trazer insights via vídeo e convergir em congressos online. Nós pensamos aqui muito cuidadosamente quais seriam os assuntos que poderiam ajudar na sustentabilidade empresarial, porque é o que interessa, né? A gente manter aí a economia do nosso país e também a gente tem a preocupação dos empregos e muita coisa mudando, né? A gente já teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre as questões trabalhistas nas semanas que se passaram e tudo isso impactando bastante, né? Obrigada, Denis. Muito obrigada. Espero realmente que você esteja com a gente aí durante essa semana. Vão ser bastante assuntos. Vocês têm disponibilidade de falar no chat. Eu queria relembrar isso, que vocês podem colocar as perguntas de vocês enquanto os painelistas forem falando. Depois eu vou passar para o nosso sócio da área tributária. Ele vai fazer a apresentação de todos os painelistas aqui hoje. E vocês que estão presentes aí, a gente já está em 111 participantes, e eu estou só aqui dando as boas-vindas para esperar uns 3 minutinhos o pessoal entrar. A gente tem expectativa aí, hoje tinha 250 inscritos, então, obrigada deles, será show mesmo. Então, a gente está dando um tempinho para o pessoal ir entrando, e vocês fiquem à vontade de mandar perguntas. Dependendo da nossa dinâmica aqui, que a gente vai ver como que vai ser hoje, pode ser que a gente não consiga responder todos os questionamentos, né? Mas a gente vai ficar aqui com tudo isso gravado e, se possível, vamos devolver para vocês aí o que for possível na questão de dúvidas. A Mazars abriu um canal, inclusive no começo da pandemia, chamado Responde Covid. Você pode até ainda, você pode mandar um e-mail para responde.covid19@mazars.com.br e essa sua pergunta vai cair direto para os nossos principais líderes especialistas tributários e contábeis, e eles estão respondendo as questões da sociedade empresarial gratuitamente nesse momento de pandemia. Então, a gente está dando esse suporte. Fagner e o Luiz têm sido um dos principais fontes aí de pesquisas, porque acho que a parte tributária, especialmente no nosso país, independente de pandemia, né, independente de situação caótica que a gente esteja vivendo, ela sempre foi relevante o suficiente para que toda a comunidade empresarial tenha bastante dúvidas, né? Acho que a gente já tem aqui uma comunidade interessante, 141 pessoas. Eu vou chamar a vinheta da Mazars para a gente poder abrir o nosso evento. Tati, consegue me ajudar aqui? Manda bala, vamos lá.
Não sei se vocês estão conseguindo, ver e acompanhar aí o sonzinho da nossa vinhetinha, mas a ideia é a gente colocar esse vídeo nosso para ressaltar aí, ser a nossa marca registrada desse período, e que a gente tá sem som, né? Tá sem som. Bom, no próximo webinar vai aparecer com som. Eu já tenho um detalhe aqui para a gente ver depois. Obrigada aí pelo feedback. Vamos ver se a gente resolve isso até o final, que aí a gente fecha com a nossa vinhetinha também. Vou passar a palavra, então, para o Fagner, que é o nosso sócio da área tributária, que vai poder falar para vocês hoje sobre esse assunto creditício aí, que é tão importante da parte de PIS e COFINS e ICMS. Me perdi. Vai falar melhor. Obrigado, viu, Milena? Obrigado pela excelente apresentação. Boa tarde, sou o Fagner Souza, sou o líder da área de impostos da Mazars no Brasil. Agradeço imensamente aí a presença e o interesse de todos. Acho que a ideia é que a gente, de fato, consiga, dentro da medida do possível, elucidar, trazer luz, trazer conhecimento e oportunidades que estão muito pressionadas, especialmente no caixa, né? Acho que créditos fiscais acabam sempre sendo muito bem-vindos em uma época normal, quiçá a época que vivemos agora. Antes de mais nada, eu vou só falar rapidamente da Mazars de uma forma geral. Né? Nós somos uma empresa internacional, presente em 91 países, com aproximadamente 40 mil profissionais. No Brasil, temos aproximadamente 800 funcionários distribuídos aí em 6 filiais. A gente, enfim, tem especialidade aí em auditoria, consultoria, tributação, e está aqui à disposição para ajudar, para passar conhecimento para todos. Então, sem mais delongas, o tema é importante, como a Milena colocou, crédito de PIS e COFINS, importante a gente ter a visão do CARF e também passar aí durante esse tempo os insights aí que a gente pode dar, os reflexos dentro do cenário de Covid-19, né? Que, enfim, o conceito de insumo muitas vezes pode ser bem maleável ou flexível diante do momento crítico que a gente está vivendo. Antes de ser mais delongas, então, vou apresentar, junto comigo da Mazars, então, tem o Luiz Carlos, diretor de Serviços Tributários da Mazars, especializado aí na parte de impostos indiretos, e temos a presença ilustre da doutora Tatiana Mijiyama, conselheira da terceira turma da Câmara Superior do CARF. Um prazer enorme, né, uma presença ilustre assim, de alguém que vai poder trazer bastante luz a esse evento. E, em último, porém não por último, a Cristiane Costas, sócia do Tomazinho, Monteiro, Belanger e Jorge Advogados, daqui para frente TMBJ, uma querida, sempre está aí ajudando a gente, sempre está do nosso lado. Então, realmente é um prazer e é uma honra estar do lado de tanta gente boa no que faz. Sem mais delongas, eu vou passar, então, para a doutora Cristiane, para que ela comece a fazer uma introdução e já entre no tema. Obrigado. Acho que a doutora Cristiane está... Deu. Boa tarde, Fagner, boa tarde aí o público presente, a gente está com bastante gente aí acessando, estamos muito felizes, né? Queria primeiro parabenizar a Mazars pelo Fórum Mazars de Debates, muitos temas interessantes, estamos aqui honradas em inaugurar o fórum, né, hoje aqui com a presença do Fagner, da Tatiana Mijiyama, né, muito bom. Luiz Carlos, né, grande experiência do Fagner, todo mundo conhece ele no mercado. Eu entrei no TMBJ faz pouco tempo, né, eu estive no CARF até o começo do ano, entrei no escritório e temos aí fortalecido nossa parceria, né, Fagner, com relação à área tributária. Nosso escritório tem também área societária, civil, trabalhista, e estamos aqui agora mostrando um pouquinho do tributário, podendo ajudar no que for possível aí nessa fase, né? Estamos numa fase difícil, né? A época de uma possível crise, né? Uma provável crise, né? E para muitas empresas esse tipo de crédito como insumo pode ser fundamental para garantir alguma estabilidade, algum fluxo de caixa. Então, a nossa ideia de trazer esse tema aqui hoje é dar algumas ideias aí do que a gente pode pensar nisso, né?
Bom, eu vou compartilhar aqui no grupo, né? Eu fiz uma pequena apresentaçãozinha, eu e a doutora Tatiana, a gente dividiu toda a apresentação, eu vou fazer uma pequena introdução e depois a Tatiana vai tratar um pouco mais de jurisprudência do CARF, para não ficar enfadonho eu falar e ela falar, então vou fazer uma introdução mais genérica sobre crédito de PIS e COFINS. A gente sabe que o nosso público, né, tem pessoas aí, eu sei de conselheiros do CARF inscritos para nos assistir, agradeço aí o público, empresários que estão habituados com essa discussão, advogados, mas a gente faz um pouquinho uma pequena introdução, mais para deixar todo mundo na mesma página, né, e para a gente conseguir debater isso, entender bem a exposição, e a cereja do bolo que vai ser a exposição da doutora Tatiana, aí, que está nos honrando aí com a presença dela, né. Bom, a discussão sobre crédito de PIS e COFINS, ela surgiu lá com a legislação em 2002, 2003, medidas provisórias que foram convertidas na lei 10.637 e 10.833. Não vou ficar lendo lei, mas é mais para a gente ter alguma ideia de onde vem toda a discussão, né? Lá com essas leis, lá em 2002, 2003, né? Conversando com o Fagner, ele falou que ele trabalha com isso desde lá, eu também. Quando surgiu, teve muita dúvida sobre o que seria esse creditamento no PIS e na COFINS, né? E lá atrás, né? Estamos falando de 2003 até algum tempo atrás, existiam 3 teorias sobre o que seriam esses insumos, né? O que poderia ser efetivamente creditado, né? Uma tese ampliativa entendia que seria qualquer despesa operacional, meio que fundamentado como no 299 do Rio, né? Interpretava a legislação do PIS e da COFINS por uma linha dessa tese ampliativa de que seria tudo. Uma tese intermediária entendia que seria o que fosse essencial para a atividade, lendo aquela norma, né, do 10.637 e 10.833, que seria só aquilo que fosse realmente pertinente para a atividade do contribuinte, né? E a tese mais restritiva ia para uma linha do IPI, né? Como sou muito boa de tecnologia, né? Que seja aquilo que seja efetivamente consumido no processo produtivo. Nessas 3 teses, a gente sabe que a Receita Federal, obviamente, ia pela mais restritiva, né? Para os contribuintes terem menos crédito de PIS e COFINS e, portanto, pagarem mais tributo, né? É assim que a gente via as instruções normativas da Receita Federal. Até coloquei aqui, eu não sei se a Mazars vai disponibilizar essas apresentações, mas é para a gente ir no passo a passo, né? IN 247, nesse sentido, dava a entender que seria um insumo na fabricação, então seria só aquilo que realmente fosse compor o produto final. A IN posterior, que é a 404, está mencionada aqui, na mesma linha de entendimento. Bom, esse que finalmente o STJ em 2018, foi bem rápido, né? A legislação de 2002, em 2018 o STJ veio decidir isso para definir, né? A gente tem aí um lapso de 16 anos em que o mercado teve muita orientação nessas 3 vertentes que eu mencionei, né? Enfim, quando eu digo rápido é brincadeira, né? Não foi nada rápido. Mas veio o STJ em 2018 e definiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz de critérios de essencialidade ou relevância, de acordo com a atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Então, ele veio dar esse norte, que é um norte reconhecendo a ilegalidade das ienes da Receita Federal e aquela tese super restritiva do crédito, e reconhecendo que, dependendo da atividade, você pode ter muitos elementos que mostrem a essencialidade de cada um dos insumos para fins de creditamento, né? Bom, ele dando esse norte, né? A questão também tem uma linha constitucional, isso foi reconhecido lá pelo Supremo, a repercussão geral da matéria, só coloquei aqui para lembrar, né, o tema 756, que ele justamente vai analisar o alcance da Constituição Federal. Mas veja, a Constituição fala, a lei definirá setores de atividade econômica para as quais as contribuições serão não cumulativas. Pode ser que o Supremo mude alguma coisa, mas assim, não dá para ter certeza que ele realmente vai mudar esse entendimento a respeito de insumo do STJ. Há razoável segurança hoje para dizer que o que o STJ está dizendo, até porque o principal, que é a definição de insumo, vem de lei, né? Bom, sem prejuízo de uma possibilidade de uma mudança na frente.
Bom, então a gente tem lá o contribuinte no meio disso, né? A gente tem uma indefinição por 16 anos, eu diria pelo menos lá de 2002, da primeira medida provisória até hoje, sobre o entendimento que o STJ afirmou, né? E esse entendimento da Receita. E esse entendimento da Receita ocasionou a atuação deles, seja em PERDICOMP, em auto de infração, vou falar um pouquinho disso para vocês. Mas, de qualquer forma, o contribuinte no meio disso, e a gente tem que parar e pensar, um contribuinte em 2015 que consultasse, né, não estava advogando nesse tempo, eu estava no CAF, mas que consultasse um advogado que fosse conservador, porque a gente tem contribuinte arrojado, a gente tem contribuinte conservador. E o advogado muitas vezes fala, olha, Receita entende de acordo com as INs, e eles têm autuado, eles têm negado compensação. Então, o contribuinte que fosse conservador, ele não seguiria uma linha como a STJ, ele seguiria uma linha da Receita. E aí você vê, em 2015 ele recolheu assim, pensando se ele for conservador. 2016 ele recolheu assim, 2017, 2018, e tem contribuinte que ainda está nessa linha. Então, essa importância da gente rever o que seja insumo, claro que em 2018 as empresas que têm aí boa assessoria, eventualmente já têm isso em mente, mas a gente tem que pensar que também tem um histórico daqui para trás, eu estou falando de 2015 para cá, que tem prazo para você pedir de volta, né, o que tiver recolhido a mais, mas você tem aí o contribuinte no meio que, se ele foi conservador, ele realmente recolheu mais, né, ele tem crédito, eventualmente, de PIS e COFINS a recuperar, desculpa. Bom, então a gente chega no... Opa, gente, a gente chega na seguinte situação, vamos pensar que um contribuinte já em 2015 era arrojado e aproveitava de forma integral os seus créditos e até hoje está fazendo isso. O que pode acontecer naquele contribuinte lá de trás, né? Ou mesmo no de hoje, se falar, não, eu vou aproveitar tudo, vou fazer uma consulta, vou analisar todo o meu processo aqui para ver o que pode ser insumo, o que não pode, vou pensar aí na prova disso, que é muito importante. Bom, esse contribuinte sempre vai ter o risco, e a gente tem que mencionar isso, de um auto de infração, né? Se ele colocar como insumo muito mais coisa do que ou mesmo se ele tiver uma visão do STJ, né, adotar na sua conduta lá, a visão do STJ, ele realmente pode sofrer auto de infração. Isso é ruim? Claro que ele pode tomar multa de 150% de acordo com o que o fiscal interpretar, ele pode, enfim, ter todo um inconveniente. Mas, de outro lado, tem empresa que a gente sabe que não tem dinheiro para pagar a conta de luz do mês que vem, uma indústria que não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Então, essa pessoa talvez tenha que optar por uma visão mais arrojada, mesmo tendo algum risco, né? O Fagner está ali fazendo assim. A gente sabe, a realidade empresarial nem sempre é o ideal, nem sempre é aquele recomendado mundo de moranguinho que a gente tem totalmente conservador e que não tenha nenhum risco. Então, existe a possibilidade de aproveitamento, e é isso que eu queria trazer como um elemento já no dia de hoje, né? Então, você tem hoje uma empresa que ela pode reavaliar lá a sua base, né? E os créditos possíveis de insumos, aí com a assessoria de uma contabilidade, advogado e tudo mais, né? E você tem aquela empresa que não aproveitou, né? A gente está falando de 2015 para lá. Então, ela pode, eventualmente, reavaliando esse histórico, né? Buscar o reconhecimento do seu crédito, porque a empresa, eventualmente, foi conservadora, e eu entendo se ela tiver sido, provavelmente vai ter sido orientada por contador, advogado, para atuar de uma forma conservadora e observar as INs da Receita, né? Então, essa empresa pode hoje parar e falar, opa, estou numa crise, estou. Mas se eu olhar para trás, às vezes você tem crédito para reconhecer ali, para melhorar o fluxo de caixa. Bom, você reconhecendo que tem crédito, vendo que tem crédito, você tem duas opções, né? Grosso modo, você pode buscar por medida judicial o reconhecimento desse crédito. Nada é ideal no mundo, no cenário. O que é bom de uma decisão judicial reconhecendo o crédito é que ela pode segurar todo o crédito, né? Você pode olhar o passado e reduzir para o futuro, né? Evitar, eventualmente, execuções fiscais. Você não evita o auto de infração, mas você evita a execução. Você não evita o auto, que é aquele auto suspensivo, né? Que a Receita Federal faz para evitar a decadência, eventualmente. O que tem de ruim, possível condenação em honorários, custos judiciais. Por que eu estou falando de honorários? Nossa, mas eu já ouvi falar que tributário pode ter mandado de segurança. Pode, mas nem tudo, né? Eu acho que para eventualmente discutir insumo, não dá para ir para o mandado de segurança, porque tem uma questão de prova, né? Importante, a doutora Tatiana vai falar um pouco disso, né? Quando ela enfrentar lá a questão do CARF, que é muito difícil você ir para o mandado de segurança discutir insumo, né? Para fins de creditamento de
PIS e COFINS. Então, a medida judicial tem coisas boas, tem coisas ruins, né? Além disso, poxa, eu tenho lá um histórico de 2015, que eu segui a IN, puxa, eu fui lá, apurei, e eu consigo, pela visão do STJ, ter um crédito. Você só vai poder aproveitar isso se você for pelo judicial depois do trânsito em julgado de forma segura. Tem lá um julgamento de turma ordinária no CARF, né, que foi muito noticiado, só no valor e tudo, para compensar antes do trânsito em julgado, né, mas acho extremamente arriscado. Tem empresa que ainda opta, mas é bastante arriscado. Multa hoje está em discussão no Supremo, tá, a multa de 75 não, é de 150 na compensação. Então, assim, grosso modo, conservadoramente, você vai poder aproveitar esse crédito só depois lá, no final do trânsito em julgado, por PERDCOMP ou pedir um precatório, né? Segunda opção, reconheceu que tem crédito lá desde 2015, você pode fazer uma PERDCOMP, né? Um pedido administrativo de compensação, né? Então, assim, o que é bom e o que é ruim, né? Cada compensação pode surgir um processo. Então, você acaba tendo mais trabalho no final de ter que discutir toda a questão de insumo em diversos processos, né? Ruim também, né? Primeira instância, Receita Federal e DRJ são muito técnicos, conheço diversas pessoas, tenho bastante respeito por eles, mas eles devem observar a orientação da Receita. Então, eles ficam engessados e provavelmente a sua PERDCOMP vai ser indeferida, né? Pode ser indeferida, tanto na DRF, que faz a primeira análise, quanto pela DRJ, que faz o julgamento de que a gente chama de primeira instância, né? O CARF não precisa observar, não é tão rigoroso, porque o CARF está na estrutura fora da Receita Federal, então ele pode julgar sem observar a IN, por exemplo, né? Se ele entender que a IN é legal. E nesse caso é bem claro, porque o CARF está em confronto com o STJ, né? Então o STJ tem um entendimento, o CARF é obrigado a reproduzir decisão do STJ. Como a doutora Tatiana vai falar disso um pouco, só lembrando a importância do CARF na análise desses processos, então, porque é tão bom, eventualmente, se levar para lá o processo, né? O processo administrativo não tem custas, não tem condenação em honorários e não tem condenação de má-fé. Estou brincando, não estou mandando ninguém atuar com má-fé, mas estou dizendo, é muito mais confortável do que o processo judicial, o processo administrativo, né? E você faz a compensação hoje. Tenho que pagar uma guia aqui do IRPJ estimativa que está vencendo. Você pega aquele crédito e compensa, né? Mas tudo são flores? Obviamente que não, né? Eu botei numa telinha só isso, para ninguém esquecer. Teve uma proposta de súmula ano passado que foi para o pleno para ser analisada, né? Eu ainda estava lá no CARF, eu não posso falar por todos que estavam lá e não aprovaram. Foi um julgamento apertado, tá? Não aprovação dessa súmula, que dizia o ônus da existência de direito creditório é do sujeito passivo. Essa é a jurisprudência dominante no CARF. Então, por que eu estou falando isso aqui? A súmula não foi aprovada, eu digo por mim, né, que na época estive lá e votei para não aprovar, porque a gente ficou preocupado de criar um ônus excessivo. Porque como é que você prova o crédito? As pessoas têm leituras diferentes de como se provar o crédito. E aí você teria, eventualmente, uma dificuldade do contribuinte ter uma baixa em diligência, eventualmente o conselheiro ter mais liberdade para analisar o crédito. Enfim, a gente achou que podia ser um ônus excessivo. No meu caso, eu não posso dizer pelos outros. De toda forma, é um entendimento dominante, então, pedir o crédito tem que guardar isso até o fim do processo. Essa é só meu alerta, né? Pedir o crédito, você tem que provar o crédito. Mas eu botei lá um insumo de PIS e COFINS. Você tem documento, né? Ninguém vai fazer isso. A minha palestra aqui não é para ninguém lá e ficar pedindo o que não tem. Tem que ter documento e tem que guardar até o final do processo. Muita empresa não guarda, né? Infelizmente tem isso. E às vezes vai perder lá na frente, tem o direito, mas no final não conhece o reconhecimento porque o ônus da prova é dele, né? Eu sei que meu tempo está acabando, Fagner, eu tinha me comprometido a não passar muito, né? Mas vamos lá, o último comentário com relação ao crédito extemporâneo, né? Essa é a única matéria que eu vou enfrentar sobre a jurisprudência administrativa, né? A jurisprudência, eu trouxe 2 acórdãos, se vocês olharam pelo número, né? Para quem não conhece tanto a jurisprudência do CARF, no final do meu arquivo está lá, 9303, aquilo é Câmara Superior, 9303, a terceira turma da Câmara Superior, a doutora Tatiana participou desses 2 julgamentos. Claro que tem um monte de julgamento super interessante nas turmas ordinárias, turmas extraordinárias, mas eu trouxe 2 da superior para a gente ver como a jurisprudência ainda está oscilando. Em 2018, eu trouxe um julgamento que falava o crédito apurado, que é o de baixo, tá, gente?
o crédito apurado do PIS e COFINS pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade da prévia retificação do DACOM. Por que isso é tão importante? Porque se você retificar a declaração, você reabre o prazo de fiscalização. Então, a jurisprudência da Câmara Superior muitas vezes estava reconhecendo isso, fazendo grifé ali por maioria, né? E agora a gente vê um julgamento mais recente, de janeiro desse ano, né? Dizendo que está condicionado a retificar tudo. O que tem ali, mudou a jurisprudência, não mudou a composição. A gente teve mudança tanto dos contribuintes, né? O CARF é meio a meio, metade pessoal da Receita e metade contribuinte, que a gente chama representantes nomeados, que são indicados por confederações ou por sindicais, né? Então, eles teve modificação e aí muda o colegiado, muda o entendimento. Então, ficou alerta, né, para eventualmente avaliar com jurídico ou com contador, se precisa ou não retificar, né? Sendo que tem jurisprudência que ainda não se decidiu, né? Então, e por fim, só lembrar, né? A gente não vai fazer aqui uma grande discussão sobre voto de qualidade, mas só lembrando, né? Porque eu trouxe até como foi por maioria o julgamento, a gente teve uma mudança relevante com relação ao voto de qualidade, né? Teve muita webinar disso, né? E eu até falei para o valor, que eu acho que a norma não foi clara sobre abranger compensação. Então, o voto de qualidade, a gente não sabe, o CARF vai se reunir, a Câmara Superior, primeira vez na semana que vem, tinha parado por causa da quarentena, agora vai voltar por vídeo, valores pequenos, 1 milhão, ou se tiver súmula, ou se tiver repetitivo do STJ ou STF, e nesse caso, a gente não sabe muito bem como eles vão julgar, mas eu acho bem possível que eles não deixem se aplicar isso para o voto de qualidade em favor do contribuinte no caso de compensação, tá bom? Bom, gente, é isso que eu queria falar para vocês brevemente. Agora passo a palavra à doutora Tatiana. Deixa eu encerrar aqui, né? Agradecendo aí a oportunidade de falar um pouquinho para vocês disso. Tá bom. Cris, obrigada, viu, pelas palavras, né? Eu gostaria primeiramente de agradecer a Mazars pelo convite, pela doutora Cristiane também pelo convite, né? Pelo escritório TMBJ e pela Mazars. Então, deixa eu tentar aqui compartilhar a tela, só um momentinho. Bom, aqui está. Bom, eu vou falar um pouquinho da jurisprudência do CARF, né? A doutora Cristiane colocou muito bem, né, as 3 teses que envolviam o crédito, a discussão do crédito do PIS e da COFINS, que é a tese mais ampliativa, a tese ampliativa que seria decorrente do regulamento do imposto de renda, que são as despesas necessárias, né? A tese intermediária, que considera a essencialidade e a pertinência na atividade do sujeito passivo, que inclusive foi a que vingou, né, perante o STJ, e na apreciação do RESP 221/170 e a tese restritiva que realmente foi trazida pelas IENs, né, 404 e a IN 247 de 02, e que não vingou, né. Então, aqui eu trago somente o artigo 195 da Constituição Federal, né, que ela traz a norma que trata da Seguridade Social, né, o parágrafo 12, que fala que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais os contribuintes incidentes na formas dos incisos 1, B e 4 do CAP serão não cumulativos, ou seja, a lei 10.637, a lei 10.833, ela trouxe realmente aqueles setores, entre aspas, setores, né, que estariam vinculados à sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS. Então, o artigo 8º, o artigo 10 da Lei 10.637 e 10.833 de 03, ela traz algumas exclusões, né, para aquelas pessoas jurídicas que ficariam, pelo menos, continuariam na sistemática cumulativa do PIS e da COFINS. Seriam as instituições financeiras, as PJs que observam a sistemática, o regime do lucro presumido, tá? Então, aqui eu trouxe após, né, só contando um pouco a historinha, que após a decisão dada pelo STJ, né, firmando aquela ementa de que os contribuintes deveriam, para fins de constituir crédito de PIS e COFINS, considerar a pertinência e essencialidade da atividade do sujeito passivo,
em relação também à produção e à venda de mercadorias desses sujeitos passivos, posteriormente saiu uma nota SEI, PGFN 63 de 2018, que ele trouxe, na verdade, uma clarificação de como que a gente pode considerar determinado item, se determinado item seria passível ou não de constituição, né, de crédito de PIS e COFINS. Então, eu achei bem interessante, porque ele traz realmente o critério da essencialidade, né, e traz o critério da relevância. E para fins de você considerar assim, determinado item essencial e relevante para a atividade do sujeito passivo, ele trouxe um esclarecimento que foi dado pelo ministro Mauro Campbell Marques, aludindo ao teste de subtração, para você poder definir se aquele item ele estaria abrangido ou não no conceito de insumos, né? Então, você teria que retirar aquele item, né? Imaginar tirando aquele item, né, da sua atividade, para saber se no final a sua atividade seria prejudicada ou não, ou seja, seria aquele item essencial ou não para fins de constituição de crédito das contribuições, né? E um outro ponto, assim, então, essa nota SEI, PGFN 63 de 2018, ela saiu no final de 2018, né, em outubro de 2018. E a partir do momento em que ela foi publicada, em outubro de 2018, nos julgamentos que ocorreram, por exemplo, em novembro, os conselheiros do CAF começaram a já aplicar esse parecer, essa nota SEI da PGFN, né? E aplicando essa nota SEI, os conselheiros já começaram a ampliar um pouquinho mais o conceito, o entendimento, né? Aplicando justamente o teste de subtração do ministro Mário Campbell Marques, né? Posteriormente, saiu um outro parecer, né? Só que é o parecer normativo 5, né? Emitido pela Receita Federal, que deu um entendimento um pouco mais restrito, né? Mais restritivo, né? Em relação ao entendimento que estava prevalecendo, pelo menos no CAF, que prevaleceu no CAF no mês de novembro. Então, ele trouxe alguns itens, esclareceu também alguns itens que o CAF também não estava dando crédito. Então, alguns itens o esclarecimento foi bom, né? Então, eu vou citar aqui, eu separei aqui para vocês cada item, né, trazido pelo parecer normativo, para a gente poder exemplificar melhor. Temos insumos de insumos, né, que a Receita Federal, ela considerou que insumos de insumos gerariam crédito de PIS e COFINS, né? Então, só relembrando que no âmbito do CAF, antes do parecer normativo, antes da nota SEI, para aquelas empresas, por exemplo, agroindústrias, né, que fabricam álcool no final, mas que para a fase da industrialização desse álcool, eles também operam na primeira fase, na parte agrícola, ou seja, há insumos, né, de lavoura, seja máquinas, equipamentos utilizados na lavoura, adubos, por exemplo, utilizados na lavoura de cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar que seria efetivamente um insumo para a fabricação do álcool. Então, tudo aquilo que era gasto na primeira fase, anteriormente, no CAF prevalecia o entendimento de que aqueles insumos de insumos não gerariam crédito PIS e COFINS por conta da literalidade da norma, tá? Então, o parecer normativo, ele veio de forma favorável falar que insumos de insumos, sim, geram crédito de PIS e COFINS, tá? Então, ele permitiu. Atividade de revenda de mercadorias não geram crédito, né, de PIS e COFINS. Itens utilizados por imposição legal gerariam crédito de PIS e COFINS. A gente tinha muita discussão envolvendo EPIs, né, à época, e algumas empresas, por exemplo, envolvendo alimentos, né, empresas alimentícias, que mexem com alimentos e, portanto, precisam observar regras da agência sanitária, também por imposição legal, né? Elas tinham que, é claro, cumprir com essas regras e separar alguns materiais, separar EPIs para os funcionários trabalharem lá na sua fábrica, né? Então, nesse caso, como é por imposição legal e por imposição legal para fins
de constituição de crédito, então também a Receita ela esclareceu que esses itens também utilizados por imposição legal também gerariam crédito de PIS/COFINS, tá? Gastos posteriores à finalização do processo de produção de prestação de serviço não geram créditos, por quê? Porque a Receita ela tem um entendimento ainda de que somente gera um crédito de PIS e COFINS aqueles gastos, aqueles custos, né, vinculados à produção do bem que seria vendido, ou a prestação de serviço que efetivamente é prestado pela empresa, ou seja, não é na atividade como um todo. Então, gastos posteriores à finalização do processo de produção de prestação para a Receita não gera crédito de PIS/COFINS. Por mais que, recordando, o RESP do STJ, ele tenha trazido em sua ementa a palavra atividade, ou seja, tenha sido um pouco mais ampla. Então, despesas com atividades diversas da produção e prestação de serviços, despesas administrativas, contábeis, jurídicas, não geram crédito de PIS/COFINS. Nesse sentido, o CAF também tem esse mesmo entendimento, tá? Porque essas despesas são atividade meio, são vinculadas à atividade meio, não à atividade fim. Então, bens de pequeno valor geram crédito, produtos e serviços de limpeza e desinfetantes gerariam crédito, pesquisa e desenvolvimento não geram crédito, mas há sim jurisprudência no sentido de que pesquisa e desenvolvimento gerariam crédito, principalmente para aquelas empresas que são vinculadas à tecnologia, tá? Então, pesquisa e prospecção de minas, jazidas, recursos minerais, energéticos que não gerariam créditos, né? E contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra. Quando uma pessoa jurídica contrata uma outra pessoa jurídica, né, para fazer determinada atividade em sua empresa, e a atividade vinculada à atividade fim, não atividade meio, a empresa ela poderia sim utilizar, constituir crédito de PIS/COFINS sobre esses gastos, tá? É isso que a Receita colocou também. Itens destinados a viabilizar a atividade de mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, que não gerariam crédito, porque eles consideram como despesa vinculada à atividade meio, não a despesa vinculada à atividade fim. Combustíveis e lubrificantes, a Receita entende que gerariam crédito quando consumidos na atividade, na produção do sujeito passivo, tá? Na produção daquele bem que seria vendido pelo sujeito passivo. Então, só recordando, a Receita não considera que combustíveis e lubrificantes gerariam créditos se fossem gastos numa etapa posterior à produção, tá? Então, eu trago aqui essa jurisprudência, pelo menos assim, eu trago aqui os itens que a Receita entende, né, que gerariam crédito de PIS e COFINS. Então, tem algumas discussões no CARF, né, o CARF, ele, em alguns itens que eu já tinha citado, ele concorda, alguns itens não concorda, né, então aqui eu vou mostrar alguns entendimentos. Então, eu trouxe aqui a jurisprudência relativas a embalagens para transporte, né, embalagens para transporte, eu trouxe o acórdão 9303005531, que foi dado em agosto de 2017, né, então é um pouco, não muito recente, e que aqui ficou firmado que não há previsão legal para acreditamento sobre aquisição das embalagens de transporte, tá? Então, esse era o entendimento à época. Em setembro de 2017, teve um outro acórdão, 9303005659, em que ficou firmado que é de se considerar as embalagens para transporte como insumos para fins de condição de crédito de PIS e COFINS não cumulativo. Então, está vendo que no mesmo ano teve uma divergência aí de entendimento. Mas por quê? Naquele caso que foi dado o reconhecimento do crédito sobre as embalagens para transporte, as embalagens não eram reutilizáveis, tá? Então, assim, foi considerado essa premissa para se dar crédito, né, das contribuições nesse item. E tem um outro acórdão que eu trouxe um pouco mais recente, que é o acórdão 9303008212, de fevereiro de 2019, que traz que deve ser restabelecida a glosa do crédito sobre gastos com energia elétrica, armazenagem de períodos anteriores e embalagens para transporte. Então, vendo que a legislação a jurisprudência é um pouco oscilante, né? Mas no final, aqui eu trago aqui uma boa
uma boa jurisprudência mais recente, que finalmente eu acho que ficou firmado, porque foi dado por unanimidade, foi o Acórdão 9303-010-181 e o Acórdão 9303-010-150, né? Que reconheceu o direito ao crédito das contribuições sobre as embalagens Big Bag, Line, pallet, papelão, aquisição de água clarificada, desmineralizada, pares de plásticos e nitrogênio, e ao pagamento da tarifa de remuneração e distribuição de energia, e assim, e o outro acorde, despesas com palhas utilizadas no transporte de produtos. Por quê? Porque se não tivesse esse gasto com esse tipo de embalagem, o produto ele ficaria prejudicado para a venda, tá? Então foi nesse sentido. E a maioria dos produtos que são embalados, né, para transporte, se não tiver uma embalagem específica, efetivamente, pelo menos nesses dois casos aqui, o produto ele pode realmente sofrer alguma avaria e ficar prejudicado para a venda, tá? Então foi nesse sentido. Despesas com alimentação e vale transporte, combustíveis e lubrificantes utilizados com veículos que transportam empregados, esse tipo de itens realmente são itens vinculados a uma despesa de atividade meio, tá? É uma despesa administrativa. E sendo uma despesa administrativa, você não poderia, claro, constituir crédito de PIS/COFINS. É a mesma coisa de você tentar constituir crédito de PIS/COFINS sobre despesas de PLR, né? Não há como você considerar como item passivo de constituição de crédito. Então, foi colocado isso. Agora, em relação ao item despesa de veículos que transportam empregados, há um entendimento, mas o entendimento é voto vencido, tá? Que se numa agroindústria, por exemplo, ou numa mineradora, que você sabe que para você deslocar um funcionário de um lugar para o outro, né, a área é muito extensa, então é necessário, às vezes, ter um transporte para transportar um funcionário de um lugar para o outro, mesmo para se alimentar, ou mesmo para ir até se deslocar até o local da mina, então seria necessário, mas é um entendimento, esse entendimento ele é voto vencido, né? Ele não prosperou no CAF. O que prosperou efetivamente foi que esses itens não seriam, vamos dizer, essenciais à atividade do sujeito passivo, tá? Combustíveis e lubrificantes, como eu já havia dito, né? Se for combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte de insumos, a gente tem o Acórdão 9303-006-618, que gera crédito, sim, de PIS/COFINS, porque é transporte de insumos, ou seja, está dentro da atividade do sujeito passivo, produção do sujeito passivo, tá? E PIS e COFINS acumulativos, a parte de gastos com combustíveis lubrificantes utilizados no transporte de mão de obra, né? Aí realmente eles vão para aquela linha de que se os gastos e combustíveis são utilizados no transporte da mão de obra, então não há que se falar em condição de crédito PIS/COFINS, porque ele está fora do processo produtivo, que impede então o reconhecimento. Deixa eu colocar aqui. E aí aqui já foi. Aí, indo para outro item, uniformes e materiais de segurança, né? Tem um Acórdão 9303-005531, que eu trago aqui, né? Mas uniformes e materiais de segurança, se for por imposição legal, como é para algumas indústrias de alimentos, realmente gera crédito PIS/COFINS, e com parecer normativo, a IN 1911 também da própria Receita Federal, não há mais dúvidas de que geraria crédito de PIS e COFINS, mas quando for por imposição legal. Eu estou enfatizando isso porque depois nós vamos discutir os itens no período da pandemia, tá? Então, aqui, uniformes geraria indumentárias, porque é uma agroindústria, né? Geraria crédito PIS/COFINS, porque é por imposição legal, ou seja, há normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Então, tem portarias regulamentando isso e impondo legalmente a obrigatoriedade, né? Peças, máquinas e equipamentos para manutenção, né, de máquinas utilizadas no processo produtivo
Só para vocês saberem, eu trouxe aqui, mas esse item, pelo menos, já está pacificado perante a Receita Federal, por meio das soluções de consulta e por meio também dos acórdãos emitidos pela Câmara Superior, tá? Então, em relação a esse item, também estamos mais confortáveis, né? Então, eu trago aqui o acórdão 9303-008, 9303-008-059 e o 213, né? Que traz, pelo menos, esse entendimento de que geraria, sim, crédito de PIS/COFINS se forem utilizados nas máquinas e equipamentos, né? Vinculados à produção daquele bem que seria passível de venda, né? Pelo contribuinte. Produtos químicos utilizados na higienização, produtos químicos utilizados para tratamento de resíduos industriais, tá? Em relação a esses itens, né, nós temos que também geraria crédito de PIS e COFINS, né? Então, a gente tem um acórdão 93003-005-641, pois são essenciais atividades do sujeito passivo, pelo menos naquele caso, e o acórdão 9303-010-213, fevereiro de 2020, que seriam essenciais atividades do sujeito passivo, que era uma indústria de pilotização, né? Serviços de monitoramento ambiental. Então, olha que item interessante, né? Monitoramento ambiental, serviços de topografia, engenharia de produtos industriais, né? Para uma indústria de pilotização. Então, são itens totalmente vinculados à atividade do sujeito passivo. Então, gera também crédito de PIS/COFINS, porque às vezes a gente coloca assim, poxa, serviço de monitoramento ambiental nunca geraria crédito, né, de PIS/COFINS, mas nesse caso, sim, gerou, pelo menos foi reconhecido o crédito de PIS/COFINS dessa pessoa jurídica. Insumos de insumos e arrendamento de imóveis rurais. Então, após a nota 63 e após o parecer normativo da Receita 5, ficou bem mais claro, então, como nós já tínhamos colocado, que insumos de insumos gera sim crédito de PIS/COFINS. Então, acabou com essa discussão. Em relação ao arrendamento de imóveis rurais, né, a legislação ela estava um pouco, vamos dizer assim, não muito transparente, porque o que acontece? O artigo 3º, inciso 4 aqui, da Lei 10.833, ela trazia que o contribuinte ele pode constituir crédito de PIS/COFINS sobre aluguéis de prédios, né? Utilizados na atividade do sujeito passivo. Aluguéis de prédios. Então, quando a gente lembra de prédios, a gente pensa que são prédios que, por exemplo, estão na Paulista, um prédio normal, que a gente já conhece. Mas, de acordo com o Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 64, a terra agrícola, né, ela é considerada como um prédio rústico, né? Então, assim, nesse caso específico, que foi julgado em outubro de 2018, o arrendamento de imóveis rurais, ou seja, o aluguel, você pode também constituir crédito de PIS/COFINS, né? Por quê? Eu até vou ler a ementa, né? Porque foi no sentido de que cabe a condição de crédito das contribuições sobre arrendamento de imóveis rurais, prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos do artigo 3º, inciso 4 da Lei 10.637 e 10.833. É se considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico, não edificado, vez que a Lei 4.504, Estatuto da Terra, define imóvel rural como sendo prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização. Então, foi pelo menos o primeiro acordo da Câmara Superior dado nesse sentido, que eu achei interessante também trazer aqui. Lonas e correios utilizadas na fábrica, né, que é um outro item, também gera crédito de PIS/COFINS. Por quê? Porque não está, geralmente não está ativado, e por não estar ativado, ele geraria crédito de PIS/COFINS, tá? Porque a maioria dos ativos, vamos dizer assim, a maioria dos custos, né, que o contribuinte, ele ativa, ele só poderia constituir crédito de PIS/COFINS sobre a depreciação, a amortização daqueles ativos, né? E esse caso de lonas e correios, como não tem um valor, vamos dizer assim, muito alto, relevante, então não foi ativado, ele
pode constituir crédito de PIS/COFINS, tá? Agora, frete na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, teve aquele andamento, né, da nota PGFN para esse RFB, então foi dado o entendimento, pelo menos em repetitivo, quando teve o julgamento repetitivo, né, em sede repetitivo no CARF, de que ele sim geraria crédito de PIS/COFINS, tá? Mas não por conta do conceito de insumo, da aplicação do conceito de insumo, mas por conta da aplicação do artigo 3º, inciso 9º da Lei 10.637 de 02, né? O artigo 3º, inciso 9º da Lei 10.637 de 02, o que ele fala? Que o contribuinte pode constituir crédito de PIS/COFINS sobre os fretes na operação de venda. Então, por exemplo, após o contribuinte finalizar o produto, né, produzir aquela mercadoria, a mercadoria geralmente vai para um centro de estabelecimento em outro município que seja do mesmo contribuinte, para fins de distribuição. Fica mais fácil para ele realmente distribuir o produto para os consumidores. O que acontece? Quando você traz que é os fretes na operação de venda, tem um entendimento um pouco mais restrito de que esse frete de transferência de produtos acabados não estaria abarcado, né, dentro do termo fretes na operação de venda, porque não é frete de venda efetivamente, não é o frete que vai diretamente para o consumidor final. Só que aí tem um outro entendimento que pelo menos vigorou, né, nesse julgamento, que a interpretação que você tem que dar para o termo fretes na operação de venda é que a operação de venda, ela envolve vários custos. E esse custo de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos para o centro de distribuição, ele faz parte da operação de venda. Então, por isso, ele geraria crédito de PIS/COFINS, né, nos termos do artigo 3º, inciso 9º da Lei 10.637. Não pelo conceito de insumo, mas nos termos desse artigo 3º, inciso 9º. Tá? Só que eu vou dar uma notícia ruim, né? Que em março de 2020, pelo acordo 9303.010.249, o nosso presidente de turma, ele, com todo respeito, ele mudou o entendimento dele com base em decisões do STJ, tá? Então, assim, o contribuinte, anteriormente, ele realmente ganhava, né? O crédito, era reconhecido o crédito dele sobre frete na transferência de produtos acabados, né, por conta de um voto, vamos dizer, de qualidade, dado pelo nosso presidente. Então, por maioria de votos, né, porque eram todos os conselheiros contribuintes, mais o presidente, então, por maioria de votos, era reconhecido o crédito. Mas, em março de 2020, o nosso presidente da terceira turma da Câmara Superior, ele mudou o entendimento por conta ele até justificou isso nesse acordo 9303.010.249 por conta de algumas decisões dadas pelo STJ, né? Eu li as decisões do STJ, né? Eu acho que o STJ, ele se firmou mais quando ele direcionou esse entendimento que frete na transferência de produtos acabados não geraria crédito de PIS/COFINS, porque ele foi pela linha de insumos, tá? Para não dar crédito de PIS/COFINS, pelas decisões que eu li do STJ. Então, eu acho que ainda seria discutível, inclusive no judiciário, porque eu acho que o judiciário ainda não conseguiu interpretar o artigo 3º, né, a aplicação do artigo 3º, inciso 9º da Lei 10.833, para fins de reconhecer ou não o crédito sobre transferência de produtos acabados. O STJ e o Judiciário, o TRF e o TJ também, eles acabaram analisando esse item sob a ótica somente do conceito de insumos, tá? Então, eu acho que ainda é um pouco novo no Judiciário, essa discussão, tá? Seria um pouco nova. Aqui eu coloco aqui algumas observações importantes, né, sobre a descrição do processo produtivo, né, que eu acho que é importante sempre apresentar, o contribuinte apresentar, em qualquer momento mesmo,
a descrição do processo produtivo dele, porque realmente os conselheiros, os julgadores, como eles são leigos nessa parte de conhecer o processo produtivo de cada empresa, é muito importante que o contribuinte apresente laudos, né, laudos técnicos, com fotos, com descrição das atividades em cada fase, né, do processo produtivo do sujeito passivo, né, para fins de constituição de crédito. Eu acho que dá para apresentar também esse laudo em qualquer momento, porque a jurisprudência, dependendo do processo, porque a jurisprudência, ela foi caminhando, né, ela foi evoluindo. Primeiro, não gerava crédito de PIS/COFINS, nada, nenhum item, porque nenhum item, vamos dizer assim, era consumido, por exemplo, na atividade do sujeito passivo. E o sujeito passivo não sabia como comprovar isso. Depois foi mudando, né, a jurisprudência. A jurisprudência foi no sentido de aplicar a tese intermediária. Então, nessa tese, eu acho que é importante a comprovação e por quê? Porque a outra tese não vingou, né? Então, assim, é importante a apresentação do laudo, por exemplo, na impugnação, seja no recurso voluntário, ou pelo menos para complementar o que o contribuinte já tinha dito, né? Eu acho que vale a pena. Ou mesmo quando ele entrar com medida judicial no judiciário. E aqui eu trago também o Acórdão 9303008049, que fala justamente isso, né? Que não há que se reconhecer o direito ao crédito das contribuições ao PIS e COFINS quando o sujeito passivo não logra êxito em comprovar que as aquisições de bens e serviços se enquadram no conceito de insumos, ou seja, se o contribuinte só traz a tese e não traz nenhuma comprovação, nenhum laudo, nenhuma descrição em seu recurso, como que ele consegue comprovar a vinculação dos itens com a atividade dele? Se ele, né, não consegue comprovar, fica mais difícil também o julgador se convencer que realmente faz parte da atividade dele, né, para fins de reconhecimento do crédito. Então, nessa linha, eu termino de trazer a jurisprudência, né, no âmbito administrativo. E, quanto ao conhecimento do recurso especial, eu só trago aqui como que funciona um pouquinho o processo administrativo fiscal, né? Quando o contribuinte, ele pede, por exemplo, o seu processo na DRJ, né? Ele pode recorrer com recurso voluntário para o CARF, direcionar para o CARF. Então, o que acontece? A turma ordinária do CARF, com todas as provas e o recurso, né? Os documentos constantes dos autos do processo, ele vai ser apreciado pelos conselheiros. Se o contribuinte perder, pelo menos na turma ordinária, ele pode também apresentar um recurso especial. E se esse recurso especial for admitido, que for conhecido, né, ele vai ser apreciado pela terceira turma da Câmara Superior. Mas para o recurso especial ser conhecido, ser admitido, precisa ter divergência entre os conceitos de insumo. Então, é muito importante que o contribuinte, quando ele for apresentar um recurso especial, ele traga pelo menos acórdãos que tenham pelo menos divergência quanto ao conceito de insumos, e se ele não encontrar acórdãos que tenham divergência ao conceito de insumos, vale a pena ele trazer, por exemplo, outros acórdãos, né, de outros sujeitos passivos, ou do mesmo sujeito passivo de outras turmas, é claro, que tenha a mesma atividade, sujeito passivo, e que tenha recebido, pelo menos, entendimento divergente, né? Ou trazer, é claro, divergência de itens, tá? Eu acho que é muito importante, porque vários contribuintes, e até a Fazenda Nacional também, já recepcionou, pelo menos, no colegiado, o indeferimento, né? O não conhecimento do seu recurso por conta disso. A Cristiane sabe muito bem que há muitas discussões em relação a isso, né, ao conhecimento, e é muito importante essa fase, né. Agora, em relação aos insumos período da pandemia, eu vou colocar aqui alguns direcionamentos, é claro, porque eu não posso me posicionar como conselheira, porque não julguei ainda, é um assunto novo, mas eu vou colocar alguns direcionamentos justamente para provocar um pouquinho a doutora Cristiane, para saber o que ela acha sobre isso, né? Então, eu tenho alguns itens, por exemplo, álcool, gel, máscaras e licenças de software,
trabalho remoto, licença de software, plataforma de comunicação, vídeo, né? Que hoje, pelo menos, estão sendo considerados essenciais nesse período de pandemia, né, da Covid-19. Então, lembrando o direcionamento dado pela Receita, né? A inteligência do parecer normativo da Receita, itens de segurança, EPIs, né? Sem a adoção dessas medidas de segurança, a empresa ela fica prejudicada para funcionar, né? Então, por conta por conta de imposição legal, né? De uma imposição legal dada pela agência sanitária, que seja. Então, assim, aqueles itens EPIs realmente poderiam ser, você poderia constituir crédito PIS/COFINS por conta de uma imposição legal. Então, o que era opção, o que era obrigatoriedade do empregador. Se era realmente uma opção, não era por imposição legal, pela inteligência do PNRFB, não poderia gerar crédito de PIS e COFINS. Mas se é uma obrigatoriedade dada por lei, poderia esse item gerar crédito de PIS e COFINS. Acontece que hoje nós temos, por exemplo, alguns protocolos que são colocados pelo próprio Estado em relação à higienização, né? E até a própria responsabilidade do empregador em relação aos seus empregados, se o empregado, por exemplo, ele adquirir, né, o vírus, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, não deixa de ser uma imposição, mas que não seja ainda uma imposição legal, né? Então, assim, hoje o item gel, máscaras, licença de software, trabalho remoto, licença de software, esses custos que estão tendo na pandemia, nesse período de pandemia, será que eu poderia constituir crédito de PIS/COFINS? Ainda que não seja ainda uma obrigatoriedade do empregador, mas considerando até como obrigatoriedade, pois o STF aprovou a tese, né, recentemente, 932, falando da responsabilidade objetiva do empregador, né, a exposição ao risco, né. Então, observando até mesmo a tese 932 dada pelo STF recentemente, será que eu poderia ou não constituir crédito de PIS/COFINS sobre esses itens, né? E outra perguntinha também que eu acho que é interessante para a doutora Cristiane, extensão, né? Eu teria, será que eu poderia só constituir crédito de PIS/COFINS, por exemplo, se eu entendesse que realmente daria para constituir crédito? Será que eu poderia somente constituir crédito nesse momento de pandemia? Né? Então, a extensão, o período. Ou não, porque a gente vai viver, após a pandemia, após a quarentena, um mundo novo, um outro mundo. Então, que realmente também será dado mais importância à saúde do empregado, né? E até por conta da responsabilidade objetiva do empregador junto ao empregado, se ele adquirir alguma doença, né? Então, eu faço essa provocação, né? Agradeço aqui a Mazars pela oportunidade e a doutora Cristiane aqui pelo convite também. Deixa eu até colocar. E agradeço aqui ao público. Obrigada. Obrigado, doutora Cristiane, doutora Tatiana. Assim, a gente até estender um pouquinho do tempo, mas é porque, de fato, o conteúdo é de muito interesse, especialmente esses pensamentos, essas ideias aí no tocante aí a custos inerentes aí à fase do Covid. Acho que definitivamente isso é algo de muito interesse. Então, eu vou passar para a doutora Cristiane rapidinho atender aí a provocação da doutora Tatiana, bem rapidinho, e depois eu vou passar para o Luiz, que eu vou pedir para o Luiz dar alguns outros insights de cunho um pouco mais prático. Mas, doutora Cristiane, por favor, vamos lá. Retiro. Ok, vai lá. Tá ouvindo? Tá. Primeiro, fazer uma correção, né?
na hora que eu estava fazendo a minha exposição e falando sobre possíveis créditos, eu fui mencionar a compensação, e a gente sabe que tem alguns tributos que estão postergados por decisão do governo, né? Tem normas que postergaram PIS, COFINS e contribuição. Eu fui pensar rápido que tributo que o contribuinte pode pagar mês que vem, né? E falei estimativa de imposto de renda e CSL. Alguém aqui no chat já corrigiu, eu recebi uma mensagem de uma querida conselheira do CARF, doutora Edeli, que é uma referência na Receita Federal e no CARF. Então, peço desculpas pelo equívoco, foi na hora de pensar rápido e acabei me equivocando. Não pode, estimativa não pode compensar, né? O Luiz Carlos está cansado de saber, né, Luiz Carlos? Ela está rindo de mim. Tá bom, mas eu reconheci meu erro, está aqui. Desde 2018 tem uma lei que proibiu, que gerava aquela confusão entre estimativa ia ano a ano, aquele saldo negativo ia carregando, era uma confusão nos processos, e aí o governo matou, né? Então não pode mais. Então peço desculpas pelo equívoco. Provocação, doutora Tatiana, muito interessante isso, né? Muito interessante, porque a gente tem hoje as empresas, algumas obrigadas, né? Você vê shopping center, vai ser obrigado a ter álcool, tem diversas regras e que dão um peso relevante para a gente pensar que isso é um insumo, né? Dão um peso para a gente pensar, especialmente se tiver essa norma como uma obrigatoriedade, né? A comparação, doutora Tatiana, aí muito interessante sobre a questão da EPI, né? Da orientação que foi firmada, e lembrando também, a doutora Tatiana falou da decisão do STF, quando jogou a medida provisória, que deu aquele tom de responsabilidade objetiva, chega nisso, né? A gente chega os reflexos dessa decisão do Supremo chegam no tributário, inclusive nisso, não só nisso, né? Então, a minha resposta é que depende, viu, doutora Tatiana? Depende. Depende da atividade, depende, enfim, como acho que tudo que a gente está dizendo um pouco aqui vai ter que dar uma olhada na atividade para enfrentar, mas eu acho que é um debate muito interessante que a gente vai ter, infelizmente, no futuro, porque as empresas vão ter que decidir agora, né, com base analisando jurisprudência e tudo mais, mas a gente vai saber mesmo lá na frente qual vai ser o reflexo disso. Perfeito, perfeito. Acho que boa explanação. Realmente acho que o conceito realmente de o que é essencial ou não muda de acordo com a situação do país, com, enfim, as necessidades econômicas, enfim, tudo que a gente está vivendo. Acho que foi muito clara aí a explicação e tudo muito bem fundamentado. Eu vou passar para o Luiz rapidinho, para ele fazer uma pequena explanação aí de cunho um pouquinho mais prático, e depois eu passo para algumas perguntas aí que a gente já tem. Vai lá, Luiz. Perfeito. Obrigado, Fagner. A doutora Cristiane e a doutora Tatiana realmente deram uma aula. Isso vocês não vão encontrar, quem está podendo assistir, em nenhum cursinho, em nada disso, porque uma aula de conceitos, de legislação, enriquecida com jurisprudência administrativa, judicial, realmente enriquecedor, né, esse debate, né? Eu estava rindo, doutora Cristiane, não é do que você comentou, não. Realmente as mudanças que tem ano a ano, a nossa cabeça tem hora que você fala, nossa, mas mudou, deixa eu ir ver na lei, na IN. É confuso, né? Quem trabalha na área realmente tem esse sofrimento de falar, nossa, mas tinha mudado, voltou, não voltou. Então, esse foi o motivo do meu sorriso. Na prática, como tem funcionado esses créditos, a doutora Tatiana bem trouxe na apresentação dela a necessidade, quando não está tão claro na legislação, no entendimento manifestado pela Receita, na jurisprudência administrativa do CARF, seria um laudo de constatação, para verificar se realmente aquilo é um insumo. E nesse laudo ter as fotos, ter os valores, para mostrar que aquilo é essencial e relevante para a atividade. E como isso se dá na prática, a doutora Cristiane muito bem falou que tem a questão de ir direto ao judiciário, com os benefícios e malefícios que ele tem, questão de custas e coisa e tal, e ir no administrativo. Na questão do administrativo, entra o ressarcimento, o pedido de restituição e compensação por perda de contas. Embora o fisco não vede você fazer o crédito considerado extemporâneo, se você levantar aí
para os últimos 5 anos, créditos que eventualmente não tenham sido tomados, você pode fazer ele de uma única vez no mês corrente, mas isso talvez não tenha um impacto positivo no fluxo de caixa da empresa, porque a empresa, por exemplo, vai lá e acredita 1 milhão e apura 100 mil de PIS e COFINS. Então, ela vai ficar com esse crédito utilizando só para o PIS e COFINS. Então, embora às vezes abra o período prescricional, mas pensando no efeito caixa, deve ser analisado no contexto dessas retificações, né, junto com a empresa para uma definição melhor, se não vale a pena voltar os períodos, reabrir esses períodos para constituir um pagamento indevido ou maior e utilizar esses pagamentos mês a mês devido a maior para fazer a compensação com os tributos que sejam possíveis. Sejam tributos retidos na fonte, seja o próprio PIS e COFINS que tem, inclusive o que hoje é pouco utilizado pelas empresas, e a gente tem tido muita procura nesse sentido, a chamada compensação cruzada, que a Receita em 2018 passou a permitir, que é pegar esses eventuais créditos a maior de PIS e COFINS, depois das devidas retificações, e compensar, inclusive, com INSS sobre folha, né, que hoje também tem um gargalo terrível para as empresas, dos encargos, e o INSS às vezes pesa muito na folha, e você constitui um crédito, e para a empresa é dinheiro no caixa, é um impacto no fluxo, né? Então, na parte prática, realmente deve ser analisado caso a caso, que pode ser considerado ou não insumo, em se tendo essa análise, esse laudo, dependendo da situação financeira da empresa, retroagir, retificar as declarações e utilizar o crédito. É o que acontece no mercado, é o que tem sido feito por empresas de diversos segmentos, e é o que é comum, e é legal, né? Não tem nada de ilegal, os riscos são os mesmos, né? Então, esse é o recado que eu tinha para dar na prática, como funciona. Não vou me alongar muito, porque eu acho que é interessante a gente também responder algumas perguntas que o pessoal está fazendo aí, que está bem interessante. Esse seria o meu recado, gente. Ok, Luiz, obrigado. De fato, a gente tem algumas perguntas, acho que até antes já vamos partir direto para elas, eventualmente sobrando um tempinho no final, a gente pode aí fazer mais uma outra colocação ou alguma outra palavrinha final. Bom, acho que até em linha com o fim da apresentação da doutora Tatiana, eu vou já jogar uma fogueira aí, hein? Principalmente para a Cris aí, para o Luiz, a doutora Tatiana talvez tenha aí uma restrição por ainda não ter julgado a matéria, né? Mas vamos tentar provocar um pouquinho. Eu vou ler aqui. Uma empresa pode se creditar de valores relacionados à adequação a trabalho remoto, como software, plataforma e videoconferência, e para os itens relacionados à volta das atividades presenciais, ou seja, assim, o cenário de agora, vamos tentar imaginar uma empresa prestadora de serviço que teve que fazer uma série de adaptações. E aí, qual que é o meu limite do crédito? O álcool em gel da porta eu consigo? O gasto a mais com faxina, com limpeza, ou seja, toda essa mudança de paradigma aí da empresa. Qual o limite aí do meu crédito? Doutora Cristiane, primeiro, vai lá. Você já viu aquela piada? A resposta de $1 milhão essa, não é? Não é que meus honorários são tão caros, mas é a resposta que todo mundo quer saber, na verdade. Talvez fundamentando aí uma parte. Fundamentando, né? Eu acho que é defensável, e eu estou dizendo defensável porque eu acho que direito, e a gente pensa numa matéria como insumos, crédito de PIS e COFINS, não tem 100% de certeza, não tem um regramento ou julgamentos que deem total certeza, mas é bastante defensável que sim, isso seria um insumo, né? Mas veja, a Receita Federal, eu acho que até teve uma pergunta disso, não sei se você vai enfrentar depois, a gente não tem instrução normativa que diga que isso é certamente um insumo, mas é defensável que,
a gente não podia abrir o escritório, né? Nosso escritório, a gente está trabalhando remotamente, vou dar esse exemplo, né? Não podemos abrir o escritório e aí, né? Então, sim, eu acho que é defensável que isso é um insumo, essa adequação para home office, que foi feita por muita empresa, né? A gente fez a nossa... Todo mundo, né, digitalizou, você viu todo mundo fazendo por vídeo, né? Enfim, reuniões, né? Estamos aqui desse evento, por exemplo. Então, é defensável. Certeza não existe a certeza de que isso vai ser reconhecido como um insumo lá na frente. Legal. Luiz, e a Receita, hein? E a Receita Federal? Você acha que vai ser fácil passar ou não? Na verdade, o que a doutora Cristiane colocou, concordo plenamente, e a Receita, né? A Receita ela está ali quietinha. Como teve na explanação da doutora Tatiana, tem o parecer normativo 5 da PGFN, que já prevê quando é por imposição legal, né? Aí não teve uma imposição legal das empresas se adaptarem, mas não teve alternativa também, né? Embora não tenha a lei, se eu não fizer isso, eu não continuo a minha atividade. Então a discussão é grande, né? Então você começa a caracterizar que não é um insumo que eu realmente precisei. Só que se tratando de receita, para segurança, deveria sair alguma norma confirmando isso que a doutora Cristiane falou. Hoje, quando o assunto está quente, todo mundo fala, não, está tranquilo, está quente o assunto, está claro que pode. O problema é que a Receita ela vai vir atrás desse crédito daqui a alguns anos. E aí o assunto já não está mais tão, né, em evidência. E aí teria os problemas, que é o que corretamente a doutora Cristiane falou. Né? Olha, é bem defensável, mas na lei não tem nada, porque é um assunto completamente fora da ordem comum. Esperamos que a Receita, pelo menos, normatize isso para dar algum conforto ao contribuinte. Perfeito, perfeito. A gente está bem apertado no tempo, peço desculpas aí a todos, mas eu vou pegar mais uma perguntinha. Para você ainda, Luiz, aí para você talvez depois com uma ponte para a doutora Tatiana, que acho que a doutora Tatiana fez uma ponderação muito importante sobre a questão de laudo, acho que isso a gente talvez tenha passado rápido, mas assim é importante ter esse respaldo aí para apresentar, acho que o CARF recebe muito bem isso, e uma série de outros itens, como IPI, por exemplo, acho que é muito importante o laudo para uma decisão ou não de tomada do crédito. Mas aqui, assim, eu recebi uma pergunta bem genérica, como uma empresa pode reconhecer os itens que são essenciais em seu processo produtivo para definir o que é insumo de fato, assim, ou ou seja, o apoio, porque é amplo, é como se fosse algo escuro e onde você não tivesse se apoiar. Onde eu consigo ter um mínimo de apoio aí? Onde você enxerga, Luiz? E depois a gente passa a bola para a doutora Tatiana um pouco discorrer sobre o tópico. Na verdade, né, tem aquela máxima que cada caso, cada situação é diferente. Infelizmente, não dá nem para você ter uma regra por segmento de empresa. Não dá para você ter uma regra, tudo que for serviços, créditos são esses, tudo que for indústria, créditos são esses. Tem que se analisar caso a caso, e sempre pensando nesse caso a caso, já deveria voltar e se preparando por um eventual questionamento administrativo, ou até mesmo através de uma medida judicial, com laudo de constatação. O laudo é muito importante para você, como a doutora Tatiana bem falou, você tem que demonstrar que aquilo é essencial, é relevante no seu processo produtivo. Porque se você não conseguir demonstrar, o julgador não vai descobrir, não vai aceitar isso. Então, esse laudo é feito através de entender esse processo de prestação de serviço ou produtivo, ver os números, a relevância dele nesse contexto. Teve até uma questão, Fagner, eu vou só entrar por ela para exemplificar isso,
sobre crédito de representantes comerciais. Tem jurisprudência para os dois lados. Em regra, não é permitido para a indústria, porque ele é posterior ao processo produtivo, mas teve casos de seguradoras que conseguiram. Por isso que tem que ser avaliado caso a caso. E aí, nesse contexto, ter alguém efetivamente que conheça desses termos fiscais, de como preparar um laudo, como instruir esse laudo, para não ter riscos no futuro, ou se tiver, já está bem documentado para poder se defender. Eu deixo para a doutora Tatiana para colaborar. Por favor, doutora Tatiana. Bom, em relação ao laudo, realmente, assim, depende do próprio sujeito passivo, da atividade dele, né? Vamos sentir, por exemplo, há laudos que eu acho que são importantes, que eles vinculam, por exemplo, a documentação, né? O custo com a documentação, nota fiscal, né? Daquele custo. Então, assim, é um laudo que comprova efetivamente os valores que estão sendo discutidos. E o outro laudo, então, esse laudo seria um laudo mais técnico, vamos dizer assim, né? Que ele vincula a contabilidade, os documentos comprobatórios e a própria nomenclatura das contas que foram utilizadas, né? E tem um outro laudo, que é um laudo, eu não vou dizer que não é técnico, porque ele é técnico também, que às vezes é dado até mesmo por algum engenheiro que trabalha na própria empresa, né? Ou, é claro, com assistência de uma auditoria externa. Mas, por exemplo, esse laudo, ele pode comprovar as etapas, né, da atividade daquele sujeito passivo. Então, isso também, esse laudo também, ele pode ajudar, né, na convicção, na formação da convicção do julgador, né, naquele momento. Também acho importante, né, esses laudos serem apresentados também no judiciário, se o contribuinte ele for para o judiciário direto, ou realmente se ele perder no CARF porque não conseguiu comprovar a tempo, né, ele juntar pelo menos no judiciário, né, na medida judicial. E aí, só voltando, desculpa, um pouquinho com os itens da pandemia, até fazendo não uma nova provocação, mesmo para fins de reflexão, se a gente for ver bem o entendimento dado pela Receita, a Receita ela considera que seriam passíveis de reconhecimento do crédito de PIS/COFINS sobre itens que são vinculados à produção do sujeito passivo. Então, se eu tenho uma indústria e eu utilizo esses itens, álcool gel e tudo mais, né? Para as pessoas, meus empregados que trabalham na administração, será que ele geraria crédito de PIS/COFINS, segundo o entendimento da Receita? Ou será que somente, então, esses itens utilizados, né, numa fábrica dessa mesma empresa, né, para aqueles funcionários que trabalham na fábrica, na produção mesmo efetiva, será que aí sim geraria um crédito de PIS/COFINS, segundo o entendimento da Receita? Então, são pontos que eu acho que a gente tem que refletir também, porque pode ser que aqueles itens que são gastos na atividade meio, né, de uma empresa, pode ser que não sejam considerados como itens essenciais pertinentes, né, à produção, à prestação de serviço daquela pessoa jurídica, né? Então, são reflexões que eu faço aqui, até a doutora Cristiane está dando risada, eu acho que ela ficou aqui instigada a falar, mas é isso, Fagner e Luiz. Fantástico, fantástico. Obrigado aos dois. De fato, a gente tem bastante pergunta, várias pessoas fazendo algumas observações importantes. Assim, prometo, assim, já de antemão, o que a gente não conseguir responder, obviamente, durante o painel, até em virtude do horário, sexta-feira, talvez a gente não vai segurar tanto o pessoal, mas assim, fica o nosso compromisso de responder todas as perguntas. Eu peço, inclusive, que mesmo depois estejam à vontade aí para eventualmente direcionar perguntas. De fato, a gente quer
ajudar e, se possível, auxiliar na prática quanto à obtenção, né, desses créditos, porque crédito é dinheiro, é caixa para a empresa, especialmente agora, né? A gente tem que antecipar o quanto antes os créditos, em virtude de uma pressão tão grande que o caixa das empresas aí está sofrendo. Vou passar para os comentários finais e antes de eu encerrar, eu vou passar a bola para a doutora Cristiane dar uma palavrinha final, doutora Tatiana e Luiz, bem rapidinho, para que a gente encerre. Estava muda, né? Agora eu acho que estão ouvindo. Primeiro, tem bastante pergunta, teve uma que veio direcionada para mim, e como diz o Fagner, né, nós podemos responder depois, eventualmente, por e-mail, né? Nós que não somos do CARF exatamente, porque quem está lá não pode prestar consultoria, está aqui fazendo um pouco de esclarecimentos, mas a gente pode dar atenção. Eu queria agradecer a quem esteve presente, né? Os meus sócios, na pessoa do Ricardo Tomazinho e a Silvia Monteiro, tinha outras pessoas do escritório, agradeço aí quem veio assistir. Dr. Leonardo Couto, a gente brinca lá no CARF, ele foi do CARF há muitos anos, a gente chama ele de dinossauro lá do CARF, né? Então, obrigado, doutor Leonardo, por estar aí. Doutora Nereida, doutor Caio estavam aí também, agradeço. Vender um pouco o peixe, a gente tem, aqui vocês têm essa semana, mas a gente combinou de fazer outros encontros, né, Fagner? ICMS na base do PIS/COFINS, alguém perguntou no chat, a gente vai discutir, é um tema super legal, a gente tem aí uma data para isso, depois eles vão veicular, acompanhe lá o LinkedIn da Mazars, que vai ter muita coisa boa para a gente debater na frente, né? Agradecer ao Breno, vai muita compensação para você de PIS/COFINS, fiz uma força. Teve também a presidente Vanessa, vice-presidente da terceira sessão, Rita, vice-presidente do CARF, teve aí no webinar, Lívia, da primeira turma. Gente, muito obrigada por estarem aqui prestigiando a gente, e é isso aí. Doutora Thaís, não sei se quer dar uma palavra. Bom, eu gostaria também de agradecer aqui o convite pela doutora Cristiane, pela Mazars também, né? Agradecer meus colegas, né, que ajudaram na divulgação, agradecer os colegas conselheiros do CARF, né? Agradecer aqui a Vanessa, o Gregório, a Thaís, a Letícia, a Gisele, a Lívia, a Bianca, o Breno, a Edeli, o Caio, todos que deram uma força, o Rogério, o Juliano, todo mundo aí que estão assistindo, agradecer e assim, e vamos em frente, né? Obrigada pelo convite. Fantástico, obrigado mesmo, doutora Tatiana. Realmente assim enriquecedor e uma honra para nós poder receber, né, um membro, né, do CARF. Acho que é um guia, é uma bússola, né, para as ações aí, sejam de prestadores de serviço, sejam de empresas na tomada de gestão de crédito. Acho que assim eu agradeço assim muito a presença da senhora e agradeço também a intermediação, né, da Cris. Pode chamar de Cris, né? Fantástico. Obrigado mesmo pela disponibilidade. Luiz, uma palavrinha final. Bom, agradeço aí novamente, doutora Cristiane, doutora Tatiana, muito bom a explanação fora da curva, em termos de aprendizado aí, de trazer isso, muito bom mesmo. O tema é quente, o chat aqui está bombando, o questionamento, isso é bom. A gente depois vai fazer um wrap-up aqui para responder. Estamos à disposição para outras eventuais dúvidas que tiverem sobre o tema, sobre os serviços. Estamos aí. Eu acho que esses fóruns de debate só têm a enriquecer quem está assistindo. Muito bom. Agradeço novamente a presença de todos que puderam participar e que venham os próximos, Fagner. Sem dúvida. Já aproveito de antemão para, enfim, relembrar a todos que esse é só o primeiro de uma série, tá, de outros painéis. A partir de segunda-feira, enfim, a gente vai fazer diário com vários temas específicos, sejam voltados
para auditoria, voltados, enfim, para a parte de consultoria de negócios, fusões e aquisições. A gente tem realmente muita coisa para falar na semana que vem. A gente conta aí com a presença e o apoio de todos, tá? Antes de fechar, de novo, um agradecimento muito grande ao Luiz, doutora Cristiana, doutora Tatiana, sem palavras, fantástico, assim, estou impressionado, assim, esperava, obviamente, muito valor, mas realmente me surpreendi, foi muito acima do que eu esperava, assim, o pessoal está, assim, muitos pedidos das apresentações, a gente gravou aqui, quero até dizer que essa apresentação está gravada, então ela vai estar disponibilizada para todos. O objetivo, de novo, é enriquecer conteúdo aí para todos e ajudar. A gente quer auxiliar, né, as empresas a solucionar problemas e gerar valor. Então, para finalizar, eu só quero lembrar, então, que além, obviamente, desse ciclo de palestras, apresentações que a gente vai ter na semana que vem, eu quero dizer que a Mazars, ela criou um canal, tá? É um canal muito importante também, chamado Responde Covid, tá? Cujo e-mail depois vai estar disponibilizado nas redes sociais, já está disponibilizado nas redes sociais da Mazars, no LinkedIn, mas eu quero lembrar aqui, né? responde.covid19@mazars.com.br. Quer dizer, o objetivo é dúvidas de todos os tipos de especialidades possíveis, sejam tributárias, contábeis, de procedimento, onde a gente pode auxiliar rapidamente as empresas como se fosse um hotline nesse período de crise, ou seja, como que a gente pode, assuntos rápidos vinculados aí à Covid, a gente tem esse canal, a gente procura responder o quanto antes, mais rápido possível, então, assim, usem esse canal caso necessitem. É isso, senhores, lembrando então que semana que vem, enfim, teremos aí no dia 1º de junho às 10 da manhã mais um outro webinar. Agradeço a todos e é isso. Precisando da gente, conte conosco. A gente está sempre à disposição.